A Anvisa aprovou o uso emergencial das vacinas Coronavac e Oxford. A aprovação das mesmas se deram em uma reunião extraordinária para a liberação do uso emergencial das mesmas. O presidente da Anvisa, Almirante Barro, lembrou que o uso emergencial da vacina é experimental. Veja o vídeo a seguir. Fazer algumas pontuações, não que não tenham sido citadas antes, mas nunca é demais lembrar. Esse uso que nós estamos tratando aqui hoje, ele é emergencial. Ouviu-se muito falar durante todos esses últimos meses, autorização emergencial. A autorização não é emergencial, o uso é emergencial. O processo de autorização, ele é complexo, ele envolve uma responsabilidade imensa. Eu acho que isso já ficou bem claro no dia de hoje. E ele promoverá, é claro, no caso concreto de hoje, a possibilidade de que haja um uso emergencial, mas a autorização, a análise, ela é sempre bastante profunda, bastante detalhada. Esse uso emergencial, ele também é temporário, então ele não dura para sempre, ele tem uma data de início, uma data de término, e ele é experimental. Essa última qualificadora, experimental, é uma qualificadora que impõe aí algumas questões. Fica, portanto, claro que o uso, nesse molde, é um uso voluntário, porque é um procedimento, é um produto, melhor dizendo, que ainda está em desenvolvimento. A base de uso é voluntária e ela envolve também o diálogo entre o aplicador e aquele que será vacinado para que seja assinado o termo de consentimento livre e esclarecido, aonde quem recebe a vacina, obviamente, será informado desses pormenores que acabei de citar, quanto a tratar-se de um produto ainda em desenvolvimento, e firmará ali o seu de acordo para que isso assim se dê. É também muito importante, nos últimos dias houve uma discussão nesse sentido, noticiado pela imprensa, que boa parte das resoluções da Anvisa ganham efeito com a publicação no Diário Oficial da União. Nas duas decisões que estão sendo votadas aqui hoje, assim, poderíamos até prescindir, porque não são resoluções que estão em voto, então a publicação no Diário Oficial da União não estaria prevista. Entretanto, quando há a necessidade de termo de compromisso, e é o que a diretora relatora aponta em relação ao protocolo de desenvolvimento da Coronavac, haverá, obviamente, a assinatura desse termo de compromisso e consequente publicação no Diário Oficial da União para que os efeitos possam se produzir, quais sejam a autorização da utilização dessa vacina nos moldes, conforme já citamos, os moldes emergenciais, temporários e experimentais. Temos, é claro, todas as possibilidades, a Secretaria-Geral da DICOL, da diretoria colegiada tem essas possibilidades, dos contatos também com celeridade com a imprensa nacional, objetivando essa mesma publicação. Não há dúvida que esse tema, que absorve a todos nós, não pode ser diferente dada a sua importância e o quanto que esse tema impacta a todos os países do mundo. Não há nenhum país, seja ele uma superpotência ou não, que não esteja hoje sofrendo graves consequências dessa pandemia em todos os aspectos de saúde, os aspectos econômicos e, digo, os aspectos sociais, aonde todo um hábito de vida precisa ser modificado num intervalo de tempo muito curto, e as pessoas, nesse processo, sofrem sobremaneira. No caso da atividade regulatória, toda essa dedicação
e que nós costumamos aqui focar nesse grupo, liderado pelo Dr. Gustavo, que é a nossa gerência geral de medicamentos. Tivemos também aqui hoje a gerência de fiscalização, gerência de monitoramento, cuidaram dessa questão das vacinas, mas não descuidaram dos outros integrantes dos 22,8% do produto interno bruto que essa agência cuida. O país não parou no que tange à atividade regulatória desses 22,8% do produto interno bruto. É quase um quarto, é muita coisa. E quando comparamos com o porte de outras agências co-irmãs, como por exemplo a FDA, com seus mais de 11 mil servidores, e tendo uma atribuição muito mais focada no food and drugs, alimentos e medicamentos, sem esse leque que a Anvisa tem, é que se tem uma real dimensão do que significa o trabalho desta agência reguladora. Eu não vou me deter em aspectos mais técnicos, porque penso que isso já ficou muito bem feito. Comungo da palavra do Dr. Alex Campos, o voto exauriente da doutora Meiruzzi Freitas, a quem desde já cumprimento, e também a toda a área técnica que contribuiu para que esse voto fosse feito. Ele não me surpreende, porque eu tive o privilégio de conhecer a doutora Meiruzzi no ano passado e vi a sua capacidade de trabalho, sua dedicação, sua competência e, através do exemplo, a sua capacidade de influenciar pessoas, o que é talvez a principal característica da verdadeira liderança. Mas não vamos nos alongar, vamos ao relatório, ao voto. Um inimigo invisível, agressivo e insidioso. Uma doença que se propaga com toque de mãos, com a proximidade ou através do congraçamento. Hábitos culturais de um povo, por natureza alegre e acolhedor, foram contidos, mutilados e indefinidamente proscritos. Desamparo, tristeza, desolação, vidas interrompidas, futuros ceifados, promessas perdidas. Na fronteira avançada do enfrentamento, profissionais de saúde de todas as áreas e especialidades, agentes de apoio, maqueiros, padioleiros, auxiliares, motoristas, pessoas, irmãos, incansáveis, indômitos, inexcedíveis. A todos vós, as nossas maiores homenagens. Em outro ponto desse mesmo teatro de operações, homens e mulheres de ciência, olhos fitos em complexas tecnologias e tangidos pelo implacável avançar dos ponteiros do relógio, a busca pela resposta pronta e plena, capaz de trazer de volta a normalidade da vida, curada e cicatrizada. A comunidade científica mundial, sobejamente representada no Brasil pelos insígnes cientistas do Instituto Butantan e da Fundação Oswaldo Cruz, apurou-se em apresentar, no dia 8 de janeiro do corrente ano, seus pedidos de autorização para uso emergencial, temporário e experimental. Desde o primeiro momento, esta Agência Nacional de Vigilância Sanitária deu seguimento à análise, já iniciada pelo processo de submissão contínua de mais de 20 mil páginas de denso material técnico, buscando cumprir o prazo jamais tentado, por nós arbitrado, de 10 dias corridos para concluir tão importante e difícil tarefa. Em meio a um cenário de incertezas,
agravado por pressões de todas as naturezas. Infelizmente, muitas vezes motivadas por razões outras que não a saúde pública. Especialistas de variadas capacitações fizeram renúncia de suas próprias vidas e não mediram horários nem esforços para honrar a responsabilidade da qual nunca se afastaram, atestar a qualidade, a segurança e a eficácia da esperança, traduzida sob a forma de vacina. Esses que construíram ao longo de quase 22 anos o renome internacional da Anvisa, membro pleno dos mais importantes fóruns regulatórios da atualidade, deram a essa estirpe um testemunho de competência e credibilidade até o presente momento sem paralelo no mundo. A Anvisa é hoje a única agência reguladora do mundo a analisar ao mesmo tempo 2 protocolos vacinais de uso emergencial e o fez em tempo recorde de 9 dias, um feito sem precedentes no dia de hoje. Nenhuma outra agência reguladora, com todos os recursos que as agências reguladoras, sejam a agência europeia, a inglesa, a norte-americana, bateram essa marca. Assemelha-se em 9 dias à agência inglesa, mas com apenas um protocolo analisado nesse período. Os senhores fizeram 2 protocolos no mesmo período. A análise, iniciada em 8 de janeiro de 2021, chegou ao fim com 24 horas de antecedência. Temos vacina. Agora, num futuro concretamente tangível, nossa população contemplada, é claro, nos parâmetros de uso emergencial, temporário e experimental, poderá ter acesso aos imunizantes sob as marcas, sob os emblemas, os símbolos dos centenários institutos brasileiros, certificados pela sua própria agência reguladora, por certo, bem mais jovem, mas sem nenhum favor, co-irmã das agências mais respeitadas e qualificadas do planeta. Entretanto, que este modesto júbilo, quase calado por tanto pesar e sofrimento, não seja um motivo de relaxamento para as medidas de proteção individual e coletivas ora em curso. A ameaça ainda está à porta. O lobo ainda ronda o nosso quintal. Nessa contenda, as máscaras são elmos, o álcool gel, a higiene das mãos são luvas, e o distanciamento social é a forma de ainda mais nos unirmos rumo à vitória que virá, a nossa vitória final. Enquanto isso, tudo mantido em uso e prática, sob as ações do Programa Nacional de Imunizações, já passível de ser ativado. Possam as vacinas Coronavac e Oxford, certamente em breve acrescida de outras, é aquilo que nós esperamos, buscamos, possam construir em nossa população vacinada a tão almejada imunidade. Ao concluir o meu voto, eu trago à memória a citação de personagem imortal da história recente, para que possamos, frente à efemeridade da vida, entender e praticar que juntos somos mais fortes, que unidos qualquer óbice pode ser superado e que a linguagem da compreensão une os povos e irmana os homens. Disse John Fitzgerald Kennedy: todos nós habitamos neste pequeno planeta. Todos respiramos o mesmo ar. Todos nós buscamos acalentar o melhor futuro para nossas crianças. E todos nós
somos mortais. É com grande alegria e renovada esperança que acompanho na íntegra a diretora relatora. É assim que voto. Ao prolatar o resultado, eu me dirijo ao cidadão brasileiro que agora nos assiste para lembrar: a imunidade com a vacinação, ela leva algum tempo para se estabelecer. Mesmo vacinado, use máscara, mantenha o distanciamento social, higienize suas mãos. Essas vacinas estão certificadas pela nossa Anvisa. Elas foram analisadas por nós, brasileiros, em um tempo, o menor e o melhor tempo, estabelecido por nossos especialistas. Confie na Anvisa, confie nas vacinas que a Anvisa certifica. E quando elas estiverem ao seu alcance, vá e se vacine. Ficam aprovados por unanimidade os itens 2.5.1 e 2.5.2 da pauta. Nada mais havendo a discutir, às 15h20 fica encerrada a primeira reunião extraordinária de diretoria colegiada de 2021. Agradeço a todos os que estiveram conosco acompanhando mais esta nossa reunião. Muito obrigado.